Fala, tropa! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Conforme prometido, eu deixei para gravar esse vídeo um pouquinho mais tarde para trazer para vocês a lista dos relacionados. Provável time reserva que vai entrar em campo, mas pode ser que tenha algumas alterações e eu estava esperando algumas novidades na lista dos relacionados. E sim, nós temos algumas novidades na lista dos relacionados, então pode ser que o Diniz coloque um time mesclado, reserva com alguns poucos titulares, pode ser que ele faça uma alteração no gol para o jogo de hoje. Então, nesse vídeo aqui eu vou trazer todas as informações mais atualizada possível para você. Mais atualizado do que isso, só quando sair a escalação oficial, mas aí é 1 hora só antes do jogo. E se você estiver ligadinho na nossa live pré-jogo aqui diretamente do Maracanã, você vai ficar sabendo, tá? Só queria me apresentar para a galera que tá chegando agora. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Se você puder se inscrever no canal, eu te agradeço. Deixa o like, compartilha esse vídeo aí pro máximo de pessoas que você puder. Se você quiser dar uma força no canal, tem duas formas, tá? Você pode se tornar membro, olha o QR Code bonito que tem na nossa tela aqui. Você pode apontar o seu celular, se tornar membro do canal, participar de diversas ações, promoções, fazer parte do grupo da Tropa do Sentimento no WhatsApp, viu? Hoje, só pro jogo de hoje contra o Boa Vista, eu sorteei 3 ingressos. Então, no próximo jogo, você sendo membro do canal, você pode estar participando desses sorteios, tá? Além disso, a nossa loja já tem, ó, os 2 modelinhos de bonés. Tem esse, tem o boné de redinha, também com a logo do canal bordado em 3D aqui na frente. E você pode estar adquirindo na nossa loja, loja.sentimentotricolor.com.br, viu? Você ajuda o canal e, ao mesmo tempo, adquire aí um produto de qualidade, tá? Enviamos para todo o Brasil com pagamento cartão de crédito, Pix, parcela no cartão. Então dá uma olhadinha na nossa loja lá, que eu tenho certeza que você vai gostar muito, tá bom? Vamos diretamente à lista dos relacionados. Acabou de sair agora, pessoal, acabou de sair do forno, tá quentinho. E no gol, nós temos aí Gustavo Ramalho, Pedro Rangel e Vitor Eudes. Fluminense, como já é de praxe, relacionando 3 goleiros, né? Na zaga, David Braz, Guga, e quando ele fala zaga aqui, na verdade não é zaga, né? Os defensores, os laterais e zagueiros. Então nós temos aí o David Braz, Guga, Jorge, o Kaique, que é o moleque da base, Marcos Pedro e Vitor Mendes, ok? Meio-campistas, o Wagner, sub-20 também, moleque de Xerém. André, olha aí uma novidade, o André relacionado para o jogo de hoje. Arthur, Felipe Melo, Freitas, Arthur e Freitas são da base também, moleque de Xerém. O Giovani, John Arias. Mais uma novidade na lista dos relacionados, John Arias. Vamos ver se o Diniz vai mesclar. Provavelmente o Arias começa no banco de reservas, mas fica como opção. Além dele, o Lima e o Michel Araújo. Na frente, Alan, Alexandre Jesus, João Lourenço, moleque de Xerém, Keno, Marrone e William Bigode. Ou seja, de novidades, nós temos o André e o John Arias. Tá? Não esperava que ambos fossem ser relacionados. Os outros titulares não foram relacionados. E eu entendo que esses dois aí, no último jogo, somente o Nino, se eu não estou enganado, o jogo contra o Nova Iguaçu, somente o Nino foi relacionado. Dessa vez, Arias e André. Pode ser que entre aí ao longo do segundo tempo, tá? A provável escalação, antes de eu botar aqui a provável escalação, pessoal, do Fluminense, esse jogo contra o Boa Vista, eu sempre falo para vocês que os jogos contra os times pequenos são normalmente jogos menos difíceis, né? Com um pouco menos de dificuldade. O Fluminense tem vencido sempre com placar mínimo. Primeiro jogo ainda conseguiu um golzinho a mais ali com o Alan no final, mas o Fluminense não tem sofrido. Tem vencido, tem tido domínio posse de bola, mais finalizações que os adversários, mas no jogo de hoje, ao meu ver, talvez seja o mais fácil de todos até aqui. O Fluminense já jogou 3 jogos, vai jogar o 4º hoje, tá? O Boa Vista também já fez 3 jogos nesse campeonato e tem apenas 1 pontinho. Empatou na estreia, deixa eu falar exatamente aqui o resultado, ó. Ele empatou na estreia com o Bangu em 2-2 e depois perdeu para a Portuguesa e para o Resende, tá? Ou seja, o time do Boa Vista, ele não perdeu nem jogando contra o Grande, ele perdeu 2 jogos em 3 jogando contra times pequenos também. Então eu acredito que não vai colocar dificuldade hoje diante do Fluminense não, tá? A provável escalação, galera, é o seguinte, eu botei aqui o Vitor Eudes,
no gol, porque eu tava até conversando com um amigo meu hoje, o Pedro Rangel, ele foi titular no primeiro jogo, que eu digo, primeiro jogo a escalação do time reserva, né? Não é possível que o Vitor Eudes, quer dizer, com o Diniz tudo é possível, né? Que o Vitor Eudes tenha sido contratado, com a alegação que o Fluminense precisava de um goleiro um pouco mais experiente, né? Que o Pedro Rangel era muito novo, e que o Vitor Eudes não vai jogar. Porque daqui a pouco o Fluminense vai parar de ficar time titular e reserva, vai colocar só o time titular. A partir do momento que ele colocar o time titular, aí mesmo é que o Vitor Eudes não vai jogar. Ou seja, será que ele veio e não vai fazer um jogo sequer vestindo a nossa camisa? Então acho que o Vitor Eudes hoje pode ser uma surpresa aí no gol. Mas Pedro Rangel foi titular contra o Nova Iguaçu e é o favorito para a posição, tá? Guga na lateral direita, Vitor Mendes, David Braz e Jorge, super titular. Como vocês já viram, não sei se vocês repararam, na lista dos relacionados aqui, é o Jorge aqui prestando continência, tá? Então o Jorge, sem sombra de dúvidas, vai jogar nesse time de hoje. No meio, Felipe Melo, Lima, Michel Araújo ou Giovani. Giovani entrou muito bem nos 2 últimos jogos, tem chances de começar essa partida como titular, tá? Lá na frente, Marrone, Keno e Alan. Essa é a provável escalação do Fluminense para enfrentar o Boa Vista, tá? Vou trazer agora informações do Boa Vista para vocês aqui, que foi publicada no GE. O Boa Vista, que é comandado pelo Leandrão, lembra? Atacante Leandrão. E ele não deve promover mudanças na equipe que foi derrotada pelo Resende no último domingo, tá? E a tendência, a provável escalação do Boa Vista aí para hoje é Ari no gol, Jairo, Kevin e Elivelton, né? Jairo, lateral direito, Kevin e Elivelton, a dupla de zaga, e o Peu na lateral esquerda. No meio, Lucas Lucena, Israel e Matheus Alessandro. Lá no ataque, Vandinho, Léo Melo e Marquinhos, tá? Não tem aí nenhum pendurado, não tem nenhum desfalque. O time do Boa Vista vai com o que tem de melhor. O árbitro do jogo vai ser o Tarcísio Pinheiro Caetano. Beleza, galera? Era para eu ter falado lá no início, esse jogo vai ser transmitido na Band Esporte também. Você consegue acessar ali, assistir de graça na TV, sem problema nenhum. E domingo, já antecipando aqui só uma informação rapidinha, domingo no Clássico contra o Botafogo, vai ser o primeiro jogo do Campeonato Carioca a ter VAR. No Cariocão, somente os clássicos e parte da semifinal, né? Semifinais e final, vão ter aí a participação do árbitro de vídeo. Então hoje não tem, nos jogos contra os pequenos não tiveram, mas domingo contra o Botafogo vai ser o primeiro jogo aí com VAR e vão ter algumas novidades aí no VAR. Mas isso eu trago num vídeo mais pra frente. Hoje aqui é para falar desse confronto aí diante do Boa Vista, tá? Até ontem a parcial de ingressos era de 12 mil ingressos vendidos. Eu acredito que a gente vai chegar próximo da casa dos 15 mil. Muita gente, infelizmente, se desanima quando fala de time reserva e tal, mas tem aí, ó. Tem o Jorge, tem o Guga, tem o Felipe Melo, tem o Keno, com possibilidade de André e John Arias participarem da partida também. Ou seja, não tem motivo para você não ir no Maracanã assistir esse jogo, tá? Se anime, vá ao Maracanã e vamos tentar aproximar aí pelo menos de 20 mil pessoas lá para minimizar os prejuízos, né, que o Maracanã dá. Apesar que o Mário já falou que não tem prejuízo, aquilo que sai no borderô, na verdade, não é a realidade dos fatos, porque tem o valor do sócio futebol, tem o valor do bar e tudo mais, mas quando sai o borderô lá, vê aquele menos 300 e tantos mil, 200 e poucos mil, é sempre muito preocupante, né? O ideal é que no borderô apareça lá o positivo, mais os lucros do sócio e do bar, o Fluminense consiga, em 2023, ter uma fonte de receita com bilheteria. Porque nos últimos anos, jogos do Fluminense são sinônimos de prejuízo, de gasto, e não de receita. Impressionante isso, né? Todo clube tem a sua bilheteria como uma fonte de receita. A gente, nos últimos anos, não. É sempre negativo, negativo, negativo. Vamos tentar mudar essa história aí para 2023. Mas, é claro, depende da gente. A gente tem que ir nos jogos, né? Então, quem for, eu espero você lá no setor sul inferior, acesso 111 e 112. Vai ser um prazer te receber lá no Maraca, tá bom? Então, até mais tarde, live pré-jogo hoje, a partir das 19h30, hein? Espero você sintonizado aqui no canal, tá bom? Fique com Deus, pessoal. Um forte abraço e saudações tricolores.